Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Vim de Santos, estava cochilando na tarde de segunda-feira e quando acordei veio a surpresa, o contrato de Bryan Ruiz foi rescindido unilateralmente. O jogador optou pela rescisão de contrato com o Santos Futebol Clube. A primeira pergunta que pode vir à cabeça dos senhores é, vem processo por aí? A segunda é, ou está tudo tranquilo? Vamos por partes, já chegamos nisso. É importante a gente reiterar a palavra unilateral. O Bryan, que sempre cobrou o Santos para que entrasse em acordo, só que pagando o contrato até o final, ou seja, até dezembro desse ano, que é a validade do contrato que foi rescindido nessa segunda-feira, o Santos não concordou com isso, então o Bryan aparentemente se cansou e unilateralmente rescindiu o seu contrato. O que significa? Já chegamos lá. Calma. Primeiro eu preciso passar a quantidade enorme de jogos que Bryan Ruiz fez pelo Santos. Porém não. Foram apenas 3 partidas como titular. A sua segunda, que foi contra o Sport, ele saiu no segundo tempo. Uma contra o Paraná, que ele saiu no intervalo. E uma contra a Chapecoense, na sua última partida, ele também saiu no intervalo. Outros 10 jogos ele entrou ou no intervalo ou no segundo tempo, ele não jogou. E teve uma só que ele jogou o tempo inteiro, que foi um duelo contra o Vitória, que o Santos ganhou em outubro de 2018. Todas as partidas, inclusive, foram em 2018. Em 2019, com o São Paulo, ele não entrou em campo. Em 2020, com o Gesualdo, também não. Não é que ele não tenha atuado nesse período. Em 2019, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partidas com a seleção da Costa Rica, incluindo a Copa Ouro, na qual a Costa Rica caiu nas quartas de final. Em 2020, aliás, do meio de 2019 até o momento de 2020, ele não foi convocado pela Costa Rica, afinal de contas, não joga. Quando você não joga, você deixa de ir para a sua seleção, mesmo que ela não seja grandes coisas, como é o fato da Costa Rica na tua situação. Foi bom em 2014, inclusive no auge do Bryan, já em 2018, inclusive no Grupo do Brasil, não foi tão bem na Copa Ouro, caiu para o México e, enfim, não é uma grande seleção nesse momento com grandes jogadores. O Bryan segue sendo, se for convocado, capitão do time. Isso já indica que a safra costarriquenha não é tão boa. Pois bem, 13 jogos, mais de 500 dias parado, 1 ano e meio sem jogar. Finalmente, pelo menos essa parte do campo acaba para Bryan Ruiz no Santos. Foi uma contratação que muita gente, eu incluso, tá? Não estou fugindo dessa, gostou quando foi feita, achou um acerto do Pérez, mas o Bryan de fato foi sempre muito lento. O futebol hoje não aceita mais, pelo menos no alto nível, um jogador tão lento quanto. Acho que a impressão seria diferente se ele tivesse caído nas mãos do Jair Ventura. Explico. Lembrando que ele chegou já era o Cuca. O time do Jair Ventura não tinha meio, né? Então eram 4 caras no ataque. Rodrigo, Sacha, Gabriel e Bruno Henrique, usualmente, posso estar confundindo algum jogador, mas enfim. E aí um volante e um meia. Era uma bagunça ali, né? Muito atacante se movimentando e pouco meia. Se o Bryan jogasse com o Jair Ventura, eu acho que ele seria o cara centralizado parado, só dando tapa para a meninada, Rodrigo, Gabigol, por exemplo, correr. Poderia ter dado mais certo. Não daria porque era o Jair Ventura, mas era só uma ideia. Já chegou no Cuca, que já chegou com o time tentando ser mais intenso, com o São Paulo ele nunca queria dar certo, e com o Gesualdo também não à toa treinava no Santos B, no Aspirantes, enfim, em horários separados. Isso é importante, que o Bryan nunca faltou, o Bryan não abandonou o clube. E por que isso é importante? Porque isso pode indicar um processo contra o clube. Deixa eu ler a nota oficial antes para vocês entenderem o motivo. A nota oficial divulgada pelo Bryan é a seguinte, eu vou ler de forma... vou ler-la inteira porque eu acho importante. Depois de 2 anos pertencendo ao Santos, comunico que hoje, 13 de julho, rescindi o contrato que me vinculava ao clube até dezembro de 2020, como eu disse. Tomei a decisão respaldada no descumprimento do salário e pelo dano moral que recebi. Guardem essa parte. Provocada por decisões administrativas e esportivas que foram tomadas e pelas informações inverídicas que se comunicaram publicamente em diferentes oportunidades por parte da administração do clube, nas quais colocaram em dúvida meu profissionalismo como jogador. Guarde essa parte também. Meu propósito ao chegar no Santos em julho de 2018 foi poder ajudar ao máximo para alcançar os objetivos em grupo, mas lamentavelmente não tive oportunidade nem confiança para cumprir meu desejo. Foi uma honra pertencer a este grande clube que ocupará um lugar no meu coração. Desejo o melhor para o futuro. Agradeço meus companheiros pela amizade e pelo apoio oferecido. Obrigado à torcida, a qual comprovei que é uma das melhores e maiores do mundo. Aí já me parece uma forçação de barra, né? A torcida não gosta do Bryan. A partir desse momento, sou um jogador livre e desejo continuar a carreira profissional a nível de clube e seleção. A nível de não, amigo, isso não existe. Em condição física e técnica perfeita. Tá, vamos para a parte que interessa. O segundo parágrafo.
Tomei a decisão respaldada no descumprimento do salário. Brian Ruiz afirma aqui que o Santos deve salário. Se um cara sai de um clube com salário sendo devido, qual é o próximo passo? Processinho. Vem processo por aí, mas quase com certeza. Segundo trecho. Pelo dano moral que recebi, provocado por decisões administrativas e esportivas que foram tomadas e pelas informações inverídicas que se comunicaram publicamente em diferentes oportunidades por parte da administração do clube. O que significa? Processinho. E digo mais, hein? Salário e dano moral, eu duvido que se ele entrar com processo ele perca. Problemas para o Santos à vista. Bom, salário a gente não tem como provar. O Pérez diz que está em dia. O Brian diz que não. Eles que briguem na justiça. Ou, enfim, talvez não seja o Pérez. Pode ser uma próxima administração. Mas a questão do dano moral, eu acho rapidinho aqui na internet. Notícia do 6 de maio de 2020, Globoesporte.com. Pérez diz que fracasso de Brian Ruiz não foi culpa do Santos. Em momento algum se esforçou. Processo. Quando eu falo que o Pérez é falastrão, fala demais, você não pode chegar na mídia e falar que o jogador, o seu empregado, não se esforça. Eu vou pegar a aspa inteira, porque ela é pior. Ele é um bom jogador, mas o cara está micado. Não sei se é macumba ou se o homem também não quis. Não tem como tocar para frente. Quero que seja feliz, temos que respeitar, mas não foi bem. Em momento algum se esforçou mais do que devia. Eu parei para respirar. Ele continua. Não deu certo no Santos e não foi culpa do Santos. Ele não conseguiu se firmar dentro do clube. Quem pediu ele na época foi Jair Ventura, mas enfim, ele chegou na hora do Cuca pós-Copa. Cuca disse de cara que não queria estrangeiro, já deu uma queimada. Isso é verdade. O Cuca detesta estrangeiro, que é um erro gravíssimo e por isso que o Cuca nunca deve voltar. Falamos para se esforçar, depois também de para o São Paulo dar uma chance. Enfim, mas as chances nunca aconteceram porque não funcionaria no estilo de jogo do ano passado. O presidente fala que o jogador não se esforça, é dar munição quando vê uma rescisão de contrato para o cara ir na justiça e falar dano moral. Ó, me chamou de vagabundo, não é essa palavra usada, mas você entendeu. Preguiçoso, que eu não me esforcei, que eu não trabalhei. Prova. A justiça vai falar, então Pérez, prova. Vai provar? Não vai. Só que aí não é o Pérez que paga, é o Santos. Entenderam? Esse é o grande problema. O Santos vai ser o processado, não quem falou que é o Pérez. Porque daqui a 6 meses o Pérez vai embora. 8 se adiarem a eleição para pós-brasileiro em fevereiro. Ou nunca, se ele conseguir a reeleição, que eu duvido. O Brian tem motivo para processar. A gente vai para o lance. O Fábio Lázaro, setorista do lance, ótimo, um grande abraço para o Fábio, escreve o seguinte: a decisão foi tomada unilateralmente pelo atleta, mas segundo a reportagem levantou, o Santos não recorrerá à decisão por entender que não terá retorno financeiro com a operação. Beleza, o Santos não vai recorrer e não tem que recorrer mesmo, não conseguiria vender o Brian, até porque pré-contrato já poderia ser assinado com qualquer outro clube, daqui a 6 meses o contrato acaba, opa, está liberado para assinar pré-contrato, inclusive creio que isso tem a relação, facilita, né, ele sair, ele deve ter recebido a proposta já, mesmo que seja da MLS ou na própria Costa Rica, que seja na Europa, não sei, deve ter proposta, não estou cravando, acredito que isso tenha facilitado a vontade dele ir embora finalmente. E o Santos não vai. O Santos não tem como entrar em processo contra o Brian e ganhar. Não tem a menor condição e por isso não vai. Por entender que não terá retorno financeiro. Isso o Santos perderia o processo e teria gasto, né? Não retorno financeiro de fato. Pelo menos isso é verdade. Bom, eu acho que esses são os pontos mais importantes. Por quê? Qual o argumento da rescisão e o que o Santos pode fazer? A resposta para essa última pergunta é nada e esperar um processo chegar. Além disso, torcer para o Brian estar em paz consigo mesmo e falar, apesar do dano moral, apesar de me deverem salários, eu não vou entrar na justiça. Eu apostaria nisso, mas nem um centavo. Eu apostaria vários centavos no contrário. Então, todo mundo que me abordou desde ontem à tarde para comentar, não é uma boa notícia, porém vem processo. Eu falo, é uma boa notícia, porém vem processo. O grande resumo é, o Brian nunca abandonou o clube. Quando você faz que nem o Cueva, que abandona, você tem um argumento na FIFA, na justiça, no que for. O Brian não. O Brian treinou o tempo inteiro. Não importa se o elenco profissional treina 8 da manhã e fala, Brian, vem às 11. Ele foi. E aí ele tem um argumento na justiça. Mas o Pérez tem direito a ter opinião. Tem. Na roda de amigos, dentro da sala dele, ele não pode, a imprensa fala, o jogador não se esforça, não treina, é preguiçoso, macumba, sei lá. Não pode. Você entrega, isso aqui, argumento para me processar. Pega.
O Brian tá na mão. A gente brinca que ser santista, primeiro, significa não ter um dia de paz, verdade. E meus amigos da Santos Depressivo têm falado bastante sobre como dia sem processo é dia para louvar a Deus. Torçam para a gente poder continuar louvando. Eu apostaria em processo, torço para que não. Mas vou argumentar uma coisa. Se o Brian processar, ele tá errado? Não tá. Principalmente na questão do salário. Posso cravar que o salário está atrasado. Estão devendo. Se estão, não tem argumento. Se é só pelo dano moral, a gente pode argumentar. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. O torcedor pode ir no Instagram e brincar. Vagabundo, tem que ir embora. Não no perfil do cara, mas não, nas páginas. Tipo, se tem a Santos Depressivo, você pode ir lá no Santos Depressivo e falar: ah, graças a Deus foi embora, preguiçoso. Show, o Brian não importa. Não importa isso para ele. O presidente ir à TV, ao rádio, ao YouTube, o que for, e falar não treina, preguiçoso, dá ruim, para não falar outra coisa, dá ruim. É entregar de mão beijada um processo. Enfim, o Brian não joga mais pelo Santos, agora é oficial, né? Não adianta. Até hoje tem gente, não tinha que dar uma chance, não tinha, e não vai ter. Acabou, foi embora, o Santos não vai lutar uma volta de contrato, não tem o menor sentido. Beleza, essa parte a gente para de se preocupar. Para de se preocupar também com o pagamento mais 6 meses de salário. Se rescindiu, deixa de dever esses 6 meses. E por isso que eu acho que o Brighton já tem uma proposta engatilhada para assinar contra o clube. Tem que ver só a questão, processo, 2, o que está devendo, se está devendo. Se está, vai ter que pagar. E aí é que complica, porque vai ter juros e tem punição. A gente sabe muito bem, né? O Santos não pode contratar e vem mais polêmica pela frente. Hoje você pode comemorar, beleza, 6 meses de salário a menos, sei lá quanto ele ganhava, 300 mil, 500 mil, 6 meses a menos disso. Ao longo prazo, deve vir processo. Vamos torcer para que não. Certo? Talvez eu volte mais tarde com um segundo vídeo. Esse eu fiz questão de postar cedo porque foi ontem. Só para não ficar um em cima do outro, né? Ontem eu postei a questão do novo estádio que o Pérez falou. Achei melhor segurar para hoje. Então mais tarde talvez eu volte, se não, amanhã. Beijos.